Sextou com RJ, o podcast mais improvisado do mercado, está começando aqui, exatamente. Eu moro onde vocês passam férias e estou aqui com um super convidado para a gente falar sobre um tema que é um pouco polêmico, mas é de muito interesse, né? A gente vai falar sobre carros elétricos, o mercado de carros elétricos no Brasil, como é que está essa evolução, quais são as tendências, vamos ver o que que a gente consegue arrancar aqui de Wanderson Oliveira. Wanderson, ele já trabalha no setor automotivo há muito tempo, ele é bacharel em administração, um vendedor nato, e está aqui com a gente hoje justamente para a gente falar um pouco sobre esse novo mercado que aflorou nos últimos anos aqui no Brasil, que já está em processo de maturação na Europa, nos Estados Unidos, na China. Bom, o bate-papo vai ser geral e a gente vai arrancar aqui o máximo que a gente puder. Então, Wanda, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo para vir para cá trazer um pouco desse conhecimento. Para mim, você é um dos caras que mais conhece carro elétrico aqui no estado, talvez até no Brasil, é um dos grandes nomes aqui. E, pô, vou deixar o espaço aí para você se apresentar. Pode ser que alguém não lhe conheça. Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Tá uma satisfação imensa poder participar aqui e trocar uma ideia do que a gente vivencia no dia a dia. Já trabalho com carro desde 2003, é algo que eu gosto, é algo que eu me divirto. Gosto do carro a combustão, gosto do carro elétrico. Só que o carro elétrico ele me surpreende muito no dia a dia. É algo que me encanta e me deixa extremamente satisfeito de trabalhar com um produto elétrico. Cara, muito bom. Você falou que você já trabalhou com carro a combustão, você já trabalhou na Mercedes, já trabalhou no grupo PG Prime, e aí foi onde a gente se conheceu, você estava na Volvo. E na Volvo você estava lá com a linha de elétricos e tal, foi a minha primeira experiência com carro elétrico. Foi no Volvo, e agora você assumiu um desafio gigantesco, né? Por que gigantesco? Porque você assumiu a gestão da BYD aqui no Rio Grande do Norte, né, através da Carmais, não é isso? Isso. Ou seja, todas as vendas do Rio Grande do Norte estão sob sua gestão. É um desafio gigante, não é porque a BYD é a mais falada, que realmente é fácil vender, não é. Precisa ser um trabalho muito forte, muito firme. Mas, cara, como é que foi essa mudança, né? Como é que foi esse processo de transição? Vamos lá, eu comecei a trabalhar com carro elétrico em 2020, quando a Audi trouxe a linha do e-tron. Ah, já foi na Audi, já. Isso, na Audi, primeira vez que eu entrei num carro elétrico, que eu liguei o carro, apertei o botão, o carro ligou lá e logo em seguida Você olha, eu perguntei assim, rapaz, E eu aí? apertei o botão de novo, desligou o carro. Aí o instrutor lá do curso disse, o carro estava ligado, Wanderson. Eu disse, poxa, sério, sério. Então aquilo ali me impressionou bastante, tá? Logo depois eu comecei a trabalhar com os carros híbridos e elétricos na Volvo. A Volvo é uma das marcas que hoje tem um investimento muito grande nesses produtos de híbrido elétrico. Eles pensam muito na questão da sustentabilidade, na questão da economia, e todos os carros são muito voltados para isso. E aí recebi esse convite que foi para mim extremamente engrandecedor de trabalhar na BYD Carmais, de assumir a gestão aqui do Rio Grande do Norte em relação ao produto BYD, que é um produto que tem me encantado muito e que eu comecei a estudar esse produto em 2021, quando poucas pessoas já sabiam que a marca viria para o Brasil. Eu vi uma vez numa apresentação o símbolo da BYD. Eu digo, opa, o que é isso? Se o grupo está querendo essa marca, eu preciso começar a estudar, preciso começar a entender o que é ela. E a gente sempre teve o produto chinês é um produto de péssima qualidade. O que vinha para o mundo antes, realmente a gente tinha produtos que quebravam com muita facilidade, que a gente olhava o padrão de dentro do carro e não encantava. E tiveram muitos problemas, teve muita falta de peça, tiveram diversas situações que não foi legal. Você está falando da primeira vez que os os chineses chineses tentaram vieram. entrar aqui, que foi a Jack Isso. Motors, Jack, Chery, a Chery, tiveram outras entre marcas outros. também. Eu lembro que era a Jack ou era a Chery que era no Faustão, oferecendo 6 anos de garantia e tudo e tal.
Mas eles fizeram um processo de ruptura porque eles trouxeram carros mais populares, com muito mais opcionais do que o que a gente tinha antes. Então, é uma pergunta que eu quero te fazer. A gente continua nesse atrasado em relação ao mercado internacional? Eu te pergunto isso porque o carro elétrico, além da questão da mobilidade elétrica, do combustível, ele traz nos carros de entrada uma tecnologia que você só encontra em carro de 300, por exemplo, no Mini BYD, tem lá opcionais e tecnologia que você só encontra em carro de 300, 400 mil. A gente ainda está muito atrasado nisso? O produto nacional, ele entrega poucos recursos. Hoje, para você ter um carro 100% nacional, você tem que ter pelo menos 65% de peças nacionais, tá? Hoje nós não temos fabricantes de airbag no Brasil que deem suporte aos carros. Ainda não tem. Então, imagina que quando o carro bate, que abre o airbag, todos eles dão PT, porque o custo de trazer a peça lá de fora acaba sendo muito alto, e não é só a peça do airbag. Airbag, painel e uma série de outros fatores que vão precisar. Então, aquele custo acaba sendo muito elevado. Fabricante de freio e diversos outros produtos também que não tem no Brasil para poder esse custo ficar mais alto. Quando você pega o produto chinês, você tem um produto de baixa, de média e de alta qualidade. O que vem para o Brasil hoje é um produto com uma qualidade excepcional. Quando você entra num BYD Dolphin Mini, você olha o padrão de acabamento da marca, você olha tudo que aquele carro entrega, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Comparar com os carros nacionais. E aí, quando você compara com os carros nacionais na mesma faixa de preço, você vê que a marca entrega muito mais recursos. E além dos recursos, a questão da economia. E isso acaba sendo um atrativo muito maior. BYD, ela é uma empresa especializada em tecnologia e bateria. Quando eles foram montar a marca, eles pegaram quem é um responsável pelo design de Audi e Porsche na Alemanha, eu quero que contrate esses caras. Quem é responsável pelo acabamento interno da Mercedes na Alemanha, eu quero que contrate eles. E eles não pegam, eu vou trazer um carro de entrada sem opcional. Todos os carros são muito completos. Você pega um BYD de entrada, a chave do carro pode ser o teu celular ou o Apple Watch, ou o Samsung. Você tem um Mini que é de entrada, que tem recursos que o Dolphin não tem. Pois É incrível que não tem esse negócio de... O mercado exatamente. chinês é assim ou é porque eles quiseram vir para o Brasil com tudo? Não, se você pegar hoje as outras marcas chinesas, elas trazem muitos recursos para o carro também tem um bom padrão de acabamento, também entregam muita tecnologia. E eu estava conversando com um dos proprietários do grupo hoje, e ele estava me dizendo o seguinte: a BYD vai trazer, nos próximos 2 anos aí, 82 produtos novos. Putz, 82 diferentes. Aí ele conversando comigo também sobre a questão de marca, não desmerecendo nenhuma marca, mas a BYD vai trazer a Denza, que é uma marca de luxo do grupo. O que a Denza vai entregar vai ser muito mais do que as marcas mais premiums. E aí você vai pagar nas marcas premiums pela marca. Porém, o crescimento que a BYD vem tendo no mundo, ela hoje é primeiro lugar nos carros 100% elétricos, tá? No volume de vendas mundial. Ela hoje fornece bateria para a Tesla, ela tem um carro em conjunto com a Toyota e tem diversas outras marcas que usam peças e baterias BYD. Mas é verdade que foi a BYD que salvou a Tesla, porque a Tesla, a gente teve uma época da Tesla que as baterias estavam pegando muito fogo, né? E muita gente usa esses vídeos antigos dos Estados Unidos hoje para tentar problematizar, e a Tesla estava ali no meio. É verdade essa história aí de que a partir do momento que ela começou a usar a bateria da BYD, que é blindada, é bem segura, isso resolveu? A BYD ela tem baterias com lâminas de bateria, tá? Se você perfurar uma bateria da BYD, ela não tem risco de explosão. Algumas outras baterias, sim. Tá? Porém, os estudos, o que a gente vai ver daqui para frente são essas baterias cada vez mais com esse risco sendo menor. Se a gente pegar aqui no Brasil, qual o histórico ou qual o carro que você já viu no Brasil que a bateria explodiu? Nenhum, não tem. Nenhum. Eu já vi diversos acidentes de carros elétricos que tiveram batidas grandes e que não aconteceu absolutamente nada com a questão da bateria. E aí todo mundo me pergunta assim: Wanderson, mas se danificar essa bateria,
Qual foi a bateria que a gente viu danificar aqui? No início, lá atrás, eu vi um Fiat 500. O 580, aquele vídeo foi clássico. Exatamente, que ele passou, bateu numa lombada, não sei onde foi, embaixo, e teve um processo da bateria, de ter que substituir a bateria. Aquilo ali acabava sendo muito caro. Qual outro carro no Brasil que você viu precisar substituir a bateria? Pois é, mas esse caso foi real, teve que substituir a bateria, Eu não sei se realmente foi real a necessidade de substituir a porque bateria. eu acho que eu vi aqueles caçadores de fakes dizendo que não foi uma passada na lombada, foi um acidente muito mais sério e tudo e tal. Mas eu lembro que na época, quando eu recebi esse vídeo, eu encontrei na internet tem um caso clássico aqui no Brasil, que já está rolando há uns 15 anos, de um proprietário de um Jeep Cherokee. Você conhece esse caso, não? Não. Que ele precisou trocar a caixa de marcha, se eu não me engano era a caixa de marcha, e o carro custava 160 mil, eu não lembro os valores. Mas se você procurar aí na internet, você procura Jeep Cherokee, caso do brasileiro, e aí você vai encontrar essa história, tem jornais, tem vídeos, tem tudo, que ele foi lá, comprou esse carro, quando ele foi trocar, aí deu um problema na caixa de marcha, estava fora de garantia, quando ele foi falar, o carro valia 180, a caixa era 160. Então isso acontece com carros importados, isso acontece com alguns carros. Um outro fake news que muitas pessoas usam, mas a peça vai demorar, a peça demora, né? A peça demora demais e tal. Acho que eu conversei, não lembro se eu conversei com você, eu conversei com outra pessoa, o cara disse, mas o carro foi lançado no sábado. Na segunda-feira já tinha gente dizendo que não encontrava pneu. Eu falei, mas como é que o carro foi lançado no sábado e na segunda-feira os caras já estavam dizendo que estavam procurando pneu e não encontrava? Existem todas essas informações, e eu conto sempre o caso da minha irmã, que tinha um Fiat, um Toyota Etios sedã, que passou mais de 45 dias esperando uma peça. Então, esse problema de peça não é exclusivo do carro elétrico. A gente tem que tomar cuidado com essa... Todas as marcas hoje, eles têm um pormenor em relação à peça. Vamos pegar uma situação assim. Eu tive uma cliente que me ligou um dia desse, eu já trabalhei na Jeep, e ela perdeu a chave do Renegade dela, tá? E não tinha chave reserva. Eu liguei para a Jeep, vi o custo da chave, vi todas as informações e pedi o prazo de entrega da chave. Me deram 30 dias para entregar a chave de um Renegade, que tem fábrica aqui em Pernambuco e que é um carro de volume, tá? Então, a cliente ficou 30 dias sem a chave do carro, num carro que não era para isso acontecer, por ter principalmente uma fábrica aqui e é o carro-chefe, né? O que aconteceu com a BYD no começo? Nem eles esperavam que o volume de vendas fosse ser tão expressivo quanto foi. A rede de concessionários no Brasil ainda não estava pronta. Ninguém esperava que todo mundo já fosse bater no carro, cortar pneu, e realmente aconteceu. Teve a falta de peças. Hoje, se você chegar lá no meu estoque, eu tenho estoque de pneu, eu tenho estoque de peça, a maioria das que giram. O que é que acontece também com a questão de peça e você ter um volume alto de peças? Imagina quantas vezes você já bateu no carro, Roberto? Acho que uma. Há quanto tempo? Eu dirijo desde 1994. Pronto. Então imagina que 30 anos. Em 30 anos aí você bateu uma única vez no carro, e aí se eu tiver a peça do teu carro aguardando e esperando que você bata no carro para poder o que você precise trocar, que ela dê um problema para você precisar trocar. Quanto tempo eu vou ficar com aquela peça no meu estoque? Quanto tempo eu vou ficar com dinheiro parado em estoque? Então nem todo mundo quer ter essa peça em estoque. Verdade. Se você tem na montadora, a montadora lhe entrega ali em 15 dias, 20 dias. Se você não tem, geralmente em torno de 30 dias, a peça vindo de fora, ela chega aqui no Brasil. A maioria das marcas tem trabalhado dessa forma. Eu tive um cliente que foi tirar uma amostra de um Seal e o moceiro trincou o vidro da porta dele. Em 15 dias eu tinha esse vidro aqui em Natal. Então, o Seal não é um carro de volume, não é um carro que gira numa quantidade muito grande, mas em 15 dias eu tinha a peça dele aqui. Em outros casos, eu já vi passar mais de 30, 40 dias aguardando uma peça em carros nacionais. Carros nacionais, isso eu sou testemunha. Já tive experiências com familiares, com carros da Ford, com carros da Toyota, né?
como eu citei o exemplo aqui agora. Existe um segmento nas redes sociais que as pessoas, os influencers, as pessoas querem likes, querem curtidas, e estão utilizando a linha do falar mal. Então você vai ver muita gente falando mal, porque isso dá engajamento nas redes. E a pessoa quer engajamento, a pessoa não quer informação. Notícia ruim. A pessoa não quer, exatamente. Isso é muito, muito difundido entre os cursos que você vê sobre essas questões. Mas vamos pular esse ponto, porque eu acho que a BYD está muito bem representada, as outras montadoras também. Eu queria trazer aqui, eu separei aqui 4 artigos do blog do RJ, que eu falo sobre o tema. Eu vou trazer esses temas aqui para a gente, né? Sobre a autonomia e os híbridos. Anderson, o híbrido vai ser o carro do Brasil? O pessoal realmente está preocupado com autonomia? Vamos lá, a preocupação de autonomia, muita gente fala em autonomia, muita gente fala que as autonomias dos carros elétricos ainda são muito pequenas, mas vamos lá, qual o percentual hoje que roda 300 quilômetros, vamos pegar as autonomias mais baixas dos nossos carros, por dia? Cara, eu acho que nem Uber, dependendo, nem Uber. 300 quilômetros num dia. Quando você viaja muito, aí você tem a recomendação de realmente ser um carro híbrido. É a comodidade de você poder usar o modo elétrico no dia a dia e quando você fizer as viagens, você ter a comodidade de abastecer mais rápido e fazer uma viagem mais tranquila. Quando você roda dentro da cidade, que é o que 90% das pessoas rodam, poucas elas são as que viajam de carro, o carro elétrico ele atende perfeitamente bem. Você tem autonomias ali que variam entre 300 e 500 km hoje no Brasil. 600 km já tem carros aqui também. Então, as pessoas se preocupam com autonomia, mas não lembram que, às vezes, no dia elas rodam 70, 100, 120 km num dia. Então, isso aí, o carro vai te atender? Vai. Qual a grande vantagem do carro elétrico? A comodidade de você carregar o carro em casa. Se você consegue colocar um carregador na sua casa, é como uma entrevista que eu estava comentando há pouco tempo. Perguntaram para um cliente quanto tempo ele levava para carregar o carro dele. E ele disse 20 segundos. E aí perguntaram, poxa, mas 20 segundos? Ele disse, eu chego na minha casa, pego o cabo, conecto no meu carro e vou dormir. No outro dia, quando eu acordo, eu estou com o carro 100% carregado, que me dá uma autonomia para eu rodar uma semana. Então, quando eu precisar de novo, eu vou chegar na minha casa à noite e vou colocar para carregar e o carro vai estar lá 100% carregado. Viagens. Eu tenho relatos meus de viagens que eu já fiz, viagens de bate e volta, viagens para chegar e colocar o carro para carregar e retornar. E, por exemplo, eu fui a Mossoró 4 vezes. 270 em 2 semanas. A última vez que eu fui lá agora, eu cheguei com 37% da autonomia. Cheguei, rodei, resolvi tudo que eu precisava. À noite, botei para carregar e eu estava com o carro 100% carregado. Então, eu fiquei despreocupado. Na volta, eu voltei um pouco mais forte e cheguei aqui com 10%. Esses 10% me deixou na porta da minha casa, eu tinha a comodidade de colocar o carro para carregar e no outro dia ter os 100% da carga de novo. Ele podia chegar com 1%. Se ele chegasse com 1% e me entregasse na minha casa, ele cumpriu o que eu precisava. Então, a questão de autonomia é qual a sua real necessidade no dia a dia. Você estava comentando, eu quero que você fale aquela história do cliente lá da Bahia. Como é que foi a história? Pois um cliente uma vez me perguntou assim, Wanderson, mas esses carros elétricos, quando eu quiser fazer uma viagem longa, aí eu perguntei para ele, o que é uma viagem longa para ti? Aí ele fez, se eu quiser ir a Salvador de carro. Aí eu perguntei para ele assim, quantas vezes o senhor já foi a Salvador na sua vida? Ele fez nenhuma. Aí ele comentou assim, eu não gosto de ir a Recife de carro. Eu fiz, então, por que você está me fazendo essa pergunta? Porque não está dentro da tua necessidade, não está dentro da tua realidade fazer uma viagem tão longa. Porém, o que a gente vai ver, Roberto, daqui para frente são carros com autonomias maiores e tempo de recarga mais rápido. Na China já existem carros com 1.000 km de autonomia. Então, quando precisar fazer uma viagem mais longa dessa, ele vai atender a necessidade de quem realmente precisa. Qual o percentual que precisa fazer uma viagem longa dessa? E quantas vezes essa pessoa faz essa viagem? Porém, eu tenho relatos aqui, eu mostrei aqui para vocês, de clientes que compraram um Dolphin Mini
e que em um mês rodaram em torno de 2.000 quilômetros com R$ 150. Se você pega um carro a combustão, quanto você vai gastar para rodar os 2.000 quilômetros? Não desmerecendo nunca um carro a combustão, mas a economia que você tem no carro elétrico é infinitamente maior. A sensação, se você me perguntar hoje, fazem 4 meses que eu rodo de elétrico. Se você me perguntar qual o preço do combustível, eu não sei. A sensação de você não parar no posto de combustível é muito bacana. Você não tem a necessidade de parar ali. Eu tenho clientes que me dizem, Wanderson, hoje eu vejo o preço da gasolina baixar e subir, eu não estou preocupado. Tá? Quando você precisa de um carregador na rua, um carregador, a maioria deles, hoje, os pontos, shopping, lojas, a maioria deles ofertam esse carregamento. Por quê? Porque eles sabem que o cliente no perfil do carro elétrico vai estar ali dentro do estabelecimento dele e vai estar consumindo enquanto o carro está carregando. O que a gente precisa fazer é só reeducar as pessoas para realmente colocarem o carro para carregar quando tiverem a real necessidade. Porque se você tem bateria suficiente para chegar em casa à tua noite e colocar o carro para carregar, para que você vai precisar de um carregador na rua? Qual a necessidade que tem? Então, a autonomia que os carros te dão hoje, eles suprem a necessidade do teu dia a dia. Cara, eu vou te dizer, toda vida que eu pego um carro elétrico, eu fico me questionando. E olha que na minha família já são 2 mini BYD. Meu cunhado que faz Uber e meu pai comprou lá com você. E aí e toda vida que eu pego o carro dele, eu falo, caramba, pra mim é ruim porque eu sou grande, aí tem que ajeitar o banco e tal. Eu acho o carro pequeno, mas é muito gostoso de dirigir. É muito tecnológico, é muito. Eu estava até comentando isso lá na Expo Postos, que eu falo, olha, todos os carros que eu ando, eu tento conectar o Apple Car, só vai por cabo. E no Mini BYD eu conectei pelo Bluetooth, ele automaticamente já leu ali Apple Car. São esses pontos tecnológicos que facilitam a vida do consumidor, facilitam a vida do cliente, que é atrativo para a pessoa. Então, toda vida que eu pego o carro, papai, eu fico pensando, cara, eu tenho que trocar, tenho que ir para o carro elétrico, cara, é muito melhor, tudo e tal, aquela coisa toda e tal. Mas voltando a essa questão, encerrando aqui a questão da autonomia, a gente está num avanço muito grande, tempos de carregamento. Na Expo Postos, esse evento para postos de combustíveis que eu fui, tinham 5 ou 6 estandes com empresas de carregadores querendo levar para os postos formas, as maiores distribuidoras do país, como Ipiranga, Vibra, detém a marca da Petrobras, e a Shell, né, que é gerida pela Raízen, já estão com negócios de carregamento. Já existe eletroposto Vibra, já existe eletroposto Raízen em São Paulo. Então, isso é uma tendência que vai acontecer e vai chegar em todos os lugares. Mas eu queria trazer para você, para mostrar que a gente não tem roteiro aqui, é tudo no improviso. Se eu estou com a RJ, é de forma improvisada, não tem nada combinado aqui. Mas eu coloquei no blog do RJ um artigo que quem lê manchete não se informa, que dizia o seguinte: 50% dos clientes da Tesla pensam em voltar para o carro a combustão nos Estados Unidos. Isso foi uma pesquisa que é feita todos os anos e mostrava que 50% dos clientes que compram Tesla pensam em voltar para combustão. Cogitam a possibilidade. Eu recebi diversas respostas de pessoas dizendo, sabia, ó, elétrico não vai nada e tal. Quando me responde isso, eu já entendia que ele não tinha lido a matéria. Porque na última pesquisa feita eram 76%. Ou seja, caiu de 76% para 50%, ou seja, a satisfação, a quantidade de clientes que compram Tesla e não pensam em voltar para o modelo a combustão está aumentando. Ou seja, o carro elétrico está conquistando o seu público. E nessa viagem de imersão que eu fiz no ano passado, nos Estados Unidos, eu encontrei uma pessoa, uma senhora, que eu parei no Burger King, numa cidade pequena, de estrada ali, do interior dos Estados Unidos.
E aí eu passando lá de motorhome e vi uma senhora encostando, tinham vários carregadores Tesla. Eu não vi nenhum parque de carregamento lotado, exceto numa, como é que chama aqueles free shop, não, como é que chama aquelas lojas lá você vai comprar? Outlet. Outlet. No outlet em Orlando, aí eu vi, de fato, eu vi os carregadores lotados, mas é porque o pessoal vai comprar, né? Aí, então, Para e coloca. mas por onde eu andei nos Estados Unidos, foram mais de 17 estados, eu não vi nenhuma daquelas situações que fala fila de gente esperando para carregar e tudo e tal. E aí eu parei, desci, parei o motorhome, fui lá, tirei umas fotos, fui conversar com a senhora e ele disse, ô, tudo bom? Sou do Brasil, expliquei e tal. Ah, por quê? Você tá gostando, cara? Não, não pega esse carro para viajar. É muito chato, você tem que ficar parando, esperando, carregar e tal. Quando eu cheguei em Austin, no Texas, conheci uma família de brasileiros, estava visitando a filha lá, e aí conhecemos a filha que é casada com um americano, e esse americano já estava no seu terceiro Tesla. Ou seja, ele comprou um primeiro, depois trocou para o segundo, e ele estava até com um top agora, o mais avançado. Ele falou, cara, eu não volto, mas nem que me dê. Se o cara me der o carro a combustão, eu vou lá, vendo e compro um carro elétrico. Ou seja, você tem o público hoje para os dois. Né? Não existe essa questão de substituição. Como é que você vê isso? O pessoal tem essa preocupação. Tratam você, quem é hater do carro elétrico, trata. Como é que você vê essa questão? Eu já vejo de uma forma completamente diferente, tá? Eu sempre converso com as pessoas que possuem um carro elétrico para saber a opinião deles. Semana passada eu encontrei com uma cliente nossa que está com um carro há 2 meses, e aí eu perguntei, Luciana, você volta para um carro a combustão? E ela falou, mais nunca. Esse é um ponto. Ponto 2. Aquilo que a gente conversou há pouco tempo atrás, falando sobre as novas tecnologias. O que a gente vai ver? Baterias com autonomias maiores e tempo de recarga mais rápido. Você vai em Detroit hoje, você já tem pistas com carregamento por indução. Você vai na China, você já tem, no Japão você já tem. Portland também. Então, imagina, você está dirigindo o carro e o carro está recarregando lá para você. Esse é um ponto. Ponto 2. Na China você tem tipo um box. Você entra lá, sobe o carro no elevador, vem uma máquina, tira a tua bateria, bota uma 100% carregado e você vai embora. Então, em 3 minutos você sai com o carro ali 100% carregado. E na China já existem carros que em 10 minutos te dão 400 km de autonomia. Oh. Isso vai acontecer para o mundo já já. É como a gente conversou também no início aqui. Quando você pegava os primeiros motores a combustão, quanto eles rodavam, qual era o peso, qual era o tamanho do motor a combustão. A gente tinha Fórmula 1, V12, V10, V8, V6. Hoje a gente tem 4 cilindros numa Fórmula 1. Motores menores, com mais potência, mais torque, mais eficientes. O que a gente vai ver com os carros elétricos? Baterias menores, mais eficientes, com tempo de recarga mais rápido. Elas começaram a chegar no mercado agora e já existem diversos estudos para que isso seja cada vez mais prático e mais rápido. Tá? Vou dar um exemplo. Eu fui para a Islândia no final do ano passado e lá eu vi muito carro elétrico, eu vi muito ponto de recarga, assim, supermercado, restaurante, na estrada, na autoestrada, você encontrava em diversos pontos como carregar o seu carro. Eu visitei uma geleira. Essa questão da sustentabilidade. Uma geleira. Geleira. Que há 3 anos atrás você chegava nessa geleira e você saía do local onde você trocava roupa para poder entrar nela e você já começava a subir a geleira. Quando eu cheguei lá, eu rodei quase 5 km a pé, depois que eu troquei de roupa, para poder chegar na geleira. Então, a preocupação lá ambiental é muito grande, tá? Coisa que a gente ainda não está tanto atento. A gente tem visto muito efeito, muita coisa natural acontecendo no mundo inteiro, mas as pessoas ainda não se atentam para isso, que a poluição pode ser algo que esteja afetando muito isso. Que o carro elétrico, vão falar assim, ele polui mais na produção, mas se eu tivesse continuando produzindo carro a combustão e rodando o carro a combustão, duplamente. Hoje a gente tem essa vantagem. Show de bola. Deixa eu trazer um outro ponto aqui do artigo lá do blog do RJ, que é a Volkswagen vai colocar multa para quem ultrapassar os 100% de carregamento. Ou seja,
O que está acontecendo hoje em Nova York, por exemplo, eu digo que a gente olha para os Estados Unidos, a gente vai ver problemas que a gente vai passar. Então o Brasil ele tem uma possibilidade incrível de já resolver esses problemas antes de acontecer. Um deles é que o pessoal de carro a combustão está estacionando onde é vaga para carro Elétrico. elétrico. Isso não tem regulamentação ainda lá, mas eu tenho certeza que os Estados Unidos vai, logo já vai regulamentar e verificar isso. Mas é a questão de você chegar, botar o carro para carregar e sair. Tudo bem, é interessante, porque você tem aquela possibilidade, mas aí teu carro estava lá faltando 10%, como você falou, você já disse que trabalha essa conscientização para que o cliente diga, olha, só abasteça fora se você realmente precisar, porque de repente você tira uma oportunidade de uma pessoa que está precisando, que está viajando, que não tem tudo e tal. Às vezes que eu carreguei foi só para teste, foi só para entender, para fazer essa vivência, mas sem necessidade nenhuma realmente. E a questão é a seguinte, você acha certo isso? A Volvo agora já classificou que já determinou que os carros Volvo vão carregar de graça em todos os carregadores que onde ela tiver, os que não forem vão ser pagos. Eu acho isso forte da marca. A BYD já está pensando nisso. Eu sei que na concessionária, a hora que você quiser, qualquer cliente BYD pode chegar lá e carregar. É isso? A BYD ela vai ser a maior rede de recarga rápida do Brasil. Todos os concessionários no Brasil, em torno de 200 concessionários, estão colocando carregadores rápidos. O que você fala que é carregador rápido? Um carregador de 120 kW. Tá? Ele vai te dar uma carga de 0 a 80% ali, dependendo do modelo, em 30 minutos. É um cafezinho, então, você para tomar. Parou, tomou um café, foi ali conversar com a equipe e tal, você coloca o carro lá para carregar. Aí tua equipe já vende um negócio, já vende um acessório, cara, que você está dentro da loja. Tá? Outro ponto importante também, que nesse ponto eu achei que a Volvo foi bacana, se teu carro completou os 100% e você deixou o teu carro lá carregando, eles vão cobrar uma taxa a cada minuto que seu carro fica lá carregando depois de ter completado os 100%. Eu acho justo, viu? Vou logo falando que eu acho justo, concordo. Porque... E isso independente de ser Volvo, de ser qualquer marca, tá? Passou, completou, e até porque a maioria dos carros 100% elétricos, você já tem aplicativos que você consegue acompanhar como está a recarga do teu carro. Então, se você sabe que ele completou os 100%, o carregador vai continuar passando corrente para o carro? Não. Mas ele está tirando a oportunidade de outra pessoa que esteja precisando. Então, completou, vai lá, tira, coloca teu carro em outro canto, guarda e tal. E aí você não tem essa real necessidade de depois completar, deixar ele lá ou atrapalhar alguém. Não, perfeito, porque... E os shoppings, por exemplo, vão ter que saber lidar com isso, né? Porque você chega lá de 11 horas para almoçar, e aí você bota o seu carro para carregar e você vai estar lá no shopping. De repente você atingiu os 80%, 100% lá de carga. Aí, 1h da tarde, antes de tomar o café, você vai lá, vai retirar teu carro de lá. Beleza, tu retira e não tem onde colocar. Então, é uma coisa que os shoppings vão ter que pensar como eles vão administrar isso para poder disponibilizar para o cliente dele, que é o cliente do shopping, né? Porque o cara não vai para o shopping para carregar. Ele vai para o shopping para consumir lá. Então, é diferente do eletroposto, por exemplo, né? Que o eletroposto já trabalha diferente. Ele quer que o cara vá lá, carregue, fique lá e tal. A partir do momento que ele está naquele ecossistema, fica fácil localizar ele, né? Fica fácil redirecionar ele. Não, vem cá, pega teu carro, vem para esse outro lado aqui do estacionamento. Ou então, se você estiver debaixo da coberta carregando, terminou, você vai para o estacionamento lá do Exxon. Então, tem muitas possibilidades. Hoje, o Midway, em parceria com a Carmais, está colocando 14 carregadores novos lá. Então, quais andares? Vai ser em quais andares? No 6º piso, e ele vai distribuir entre o primeiro e o piso do teatro também. Tá? Então, vão ser 14 novos carregadores para o cliente de carro elétrico. Então, você tem mais uma vez a comodidade. Independente se é BYD ou de outro. Independente de marca. E o próprio Midway já está procurando parceiros para colocar carregadores rápidos dentro do Midway, mesmo que seja cobrando,
mas para você ter uma recarga Opção. para quem está viajando ali, tem uma opção de recarga mais rápida também lá dentro. Isso a gente vai ver acontecer em diversos centros comerciais no Brasil. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, agora a gente já está chegando aqui perto do final. Eu queria trazer aqui, pô, como eu te falei, na Expo Postos, muitas empresas propondo parcerias, mercado em crescimento. Você tem ideia, Wanderson, do que a gente tem hoje de carregadores no Brasil? Você tem acesso a esses números? Existe algum órgão alguma associação que consegue fazer? Eu digo isso porque nos Estados Unidos existe, são três principais, como é que eu posso dizer, instaladores, que a Tesla tem 70 mil carregadores, a última vez que eu vi, enquanto os Estados Unidos tinha 110, a Tesla 70 mil. Inclusive, acho que em 2022 para 2023, todas as montadoras mudaram para o sistema de carregamento da Tesla para evitar para que as outras montadoras tivessem acesso ao carregador da Tesla e tudo e tal. Mesmo assim, é um mercado tranquilo, porque tem vídeos lá nas minhas redes sociais, quem quiser me seguir lá no Instagram, que eu entro numa loja lá da Best Buy, aí quando eu entro no setor, tá lá na ponta de gôndola, carregadores. Aí eu vou olhar lá pro carregador. Quando eu entro, conectores, cabos, ou seja, cara, já assim, de uma naturalidade de vendas, extensores, acessórios para carregamento, de uma forma assim, naturalíssima. Ou seja, o americano ele já está acostumado. Quando alguém fala para mim, o carro elétrico é o futuro, eu falei, não. O carro É o elétrico é o presente. presente. É uma opção que você tem, é uma maravilhosa opção, entendeu? É uma maravilhosa opção tanto para o consumidor quanto para o dono de posto de combustíveis. Eu digo isso para todo revendedor, porque os postos de combustíveis eles se especializaram até um ponto que hoje a maioria dos postos eles são pit stop de Fórmula 1. Então eles atendem rápido, eles vêm, você chega, carrega, limpa seu vidro, faz alguma coisa e tal, passa e vai-se embora. Cara, você está pegando um cara que está com dinheiro, o cliente que compra pão, leva o cachorro para tomar banho, que compra remédio, compra roupa, compra brinquedo, né? Compra carne, compra uma série de fatores, você está tirando ele do teu estabelecimento e jogando fora. Não, cara, o carro elétrico ele traz a possibilidade de você pegar esse consumidor. Não, peraí, senta aqui, toma um café aqui comigo, aqui na minha conveniência, senta aqui, toma um cafezinho, deixe seu carro carregando aí. Eu acredito que 80% dos postos já possuem energia solar. Está jogando dinheiro fora, o posto de combustível que não tem energia solar está jogando dinheiro fora, porque as contas são altíssimas, né? Porque a bomba ali trabalhando, aquela coisa toda, iluminação, tudo e tal. Então, para a gente finalizar, queria saber se você tem esses números, se você sabe onde conseguir esses números e o que você está vislumbrando aí para os próximos 5 anos no mercado brasileiro em questão de carregamento. Por que eu pergunto carregamento? Porque todas as pesquisas indicam que o maior medo do consumidor quando vai comprar um carro elétrico chama-se aonde eu vou carregar. Vamos lá. A BYD como marca, todos os carros 100% elétricos que você compra hoje, você ganha um wallbox. Então, primeiro ponto, se todo mundo conseguir instalar em casa, você tem a possibilidade de carregar em casa. Segundo ponto, já existem carregadores portáteis à venda. Então, você tem a opção de ter um carregador portátil em casa e quando você precisar viajar, precisar ir para o interior, algum canto que você coloca lá o carro para carregar, porque você não vai passar às vezes o final de semana todo rodando e o carro vai atender a tua necessidade. Esse é o segundo ponto. Hoje, no Brasil, deve ter em torno de 3.700 pontos de recarga. Várias pessoas têm conversado comigo assim, Wanderson, o que é que você acha de colocar eletropostos? Eu sugiro muito assim, coloca eletropostos entre cidades, entre interiores, que tem a necessidade maior. E aí você vai atender uma demanda que existe e que ainda não tem. O pessoal da BR Supercarga está colocando 43 carregadores nos interiores do Rio Grande do Norte e 93 no Nordeste. Tá? Então,
46, 43 nos mais interiores nos interiores do Rio Grande do do Rio Grande Norte do Norte e e o top, e 93 no mais Nordeste, mais 93 no 93 no Nordeste. Nordeste. Então, imagina que hoje pela manhã tinha uma pessoa conversando comigo que estava indo com outro a São Miguel do Gostoso, porque lá eles têm um polo de energia, energia solar, e eles querem começar a colocar carregadores retirando a energia desse polo que eles têm lá. Então, é um investimento que eles estão fazendo, e ela disse, Wanderson, vai investir em energia, você tem retorno. E a quantidade de gente que vai precisar vai ser grande. Então, essa real necessidade, essa quantidade de carregadores, a gente vai ver crescer muito. A gente vai já ver acontecer de ter um posto de combustível, ou não posto de combustível não, num supermercado tem um carregador para ele vender, um carregador portátil. Você tem carregadores portáteis ali que variam de R$ 3.000 a R$ 6.000, dependendo da velocidade do carregador, que vão atender a tua necessidade. E uma coisa, Wanderson, que está bombando nos Estados Unidos, a gente ainda não vê muito falar sobre isso aqui, é baterias de armazenagem interna, residenciais. A BYD e a Tesla são concorrentes lá nos Estados Unidos, vendem essas baterias, que aí você compra um módulo, te dá 4 horas, por exemplo. Então você tem energia solar em casa, tua capacidade é X, aí você vai ter que ver quantas baterias você precisa comprar. A bateria do tamanho de um criado mudo, ou seja, não pode nem falar mais essa palavra, de um móvelzinho pequeno, é coisa pequena. Mas na época eu fiz as contas lá para casa, eu precisaria de 3 baterias dessas. Eu tenho as 3 baterias dessas, que eu acho que não daria mais ou menos essa largura aqui, essas 3 baterias. Então, eu teria 12 horas tranquilo de energia, ou até 24 horas, dependendo da quantidade de baterias, mas 12 horas. Por que 12 horas? Porque 12 horas você tem a geração, né? Então ele gera energia para você utilizar e acaba voltando para a rede, né? Eu tenho energia solar, então eu devolvo muito para a Cosén, que fica ali de crédito, porque não posso comercializar. Então, nos Estados Unidos, eles já viram isso, e o que ele faz? Ele faz, você conecta essa bateria na tomada, e aí você gera energia para casa e carrega as baterias. Aí, à noite, quando você vai ter que usar a energia do coisa, você pode usar a energia das baterias. Se quiser, se não quiser, ela fica ali. Você carrega uma vez, ela fica ali um tempo. Para quê? Blackouts, falta de energia, cara. É uma coisa assim, que é um mercado que está em crescimento nos Estados Unidos. E a BYD está aí. Você falou que você se admirou com a marca e hoje você é um fã da marca. Eu também sou muito admirador da BYD. Porque o negócio de carros elétricos é um dos menores deles, né? Solar, acho que é o mais forte. É o maior fornecedor de placa solar no mundo. Do mundo, né? Outro ponto importante também, Roberto, não sei se você sabe, mas existem carros nossos que você pode usar a carga dele para carregar qualquer outro tipo de item elétrico. Se você usar a carga de um carro elétrico para carregar a tua casa, ele gera energia para a tua casa durante 7 dias. É mesmo. Já existe faz essa possibilidade. Já existe. Essa é a famosa chupeta. Que, inclusive, eu já encontrei vídeos na internet, o pessoal, o carro fica no prego, não sei o que tal. Então, é a possibilidade de um carro você ter um adaptador e você... Isso é possível. É possível. Então, o mercado está aí, o mercado está para todo mundo. Eu acho que o elétrico, como eu te disse, nos Estados Unidos o desafio é maior. Por quê? Porque os carros de entrada americanos, eles são muito tecnológicos. Então, os elétricos lá estão trabalhando muito na questão da autonomia. Então, a guerra dos elétricos lá chama-se em dar direção autônoma o máximo possível para melhorar a dirigibilidade do consumidor americano. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você pega um carro de entrada de 90 mil, 100 mil, cara, você vai comparar com o carro de entrada de qualquer uma das montadoras de elétricos, chega a dar pena. Você fala, não dá, não tem como. Então a gente está com essa diferença de mercado e tudo. Como é que você... Roberto, quem fala do carro elétrico hoje, quem fala mal é quem realmente não conhece ou escutou alguém falar mal. Quem dirige, quem anda no carro elétrico,
dificilmente, assim, eu nunca vi o cara falar mal, eu não quero mais o carro elétrico, eu não gosto. Então, o que a gente vê são o índice de pessoas satisfeitas aumentando, tá? O volume de vendas dos carros elétricos vem crescendo muito nos últimos anos. A gente vai ver crescer ainda mais. O carro a combustão vai deixar de existir? Não, existe petróleo aí para 50 anos para frente. Só que quando as pessoas começam a fazer contas de quanto eles têm economizado com os carros 100% elétricos, eu tive um cliente que foi a esposa dele vai todos os dias a Goiânia em volta. Ela roda em média de 120 a 150 km por dia. Ele fez uma planilha de quanto eles iam economizar em 3 anos com um carro 100% elétrico. Então, imagina que ele me ligou para dizer assim, Wanderson, o carro vai se pagar. Pela primeira vez eu vou ter um carro que vai se pagar quando nos carros a combustão eu só tinha perda. Ou seja, se daqui a 3 anos ele vendeu o carro por 50% do valor, ele está ganhando 50% daquilo. É o que eu digo para todo mundo que roda muito. Falo, se você roda, tem uma rodagem constante, faça essa conta. Porque, não, mas quando eu vou vender, eu vou perder 50%. Eu falo, olha, eu particularmente, só eu nunca ganhei dinheiro vendendo carro. Eu não consigo. Toda vez que eu troco de carro, eu perco dinheiro, vou perdendo. Então, assim, é desproporcional a gente ficar fazendo essas contas. Você viu a recompra da BYD garantindo 80%? Bom falar, bem lembrado. Da recompra do carro. Vamos lá, explica aí como é que funciona isso. Vamos lá. O carro com até 4 anos de uso, tendo uma quilometragem, o carro estando em bom estado, a BYD garante até 80% em recompra do carro, tá? 80% da FIP. Então, o que é importante? Ela segura o preço do carro no mercado. O carro, quando ganha volume de vendas, ele ganha volume de vendas, ele ganha volume de pós-venda, de revenda, tá? Hoje, eu avalio muito carro, então, eu avalio o carro de entrada, eu avalio o carro mais caro. O que a gente olha no carro? O estado do carro, se já foi batido, se já foi pintado, como está o estado dentro, como está a quilometragem, o que a gente vai ver para frente nos carros elétricos. Se a gente fizer um comparativo rápido, um dia desse eu vi uma entrevista com um cliente Uber com um Dolphin com 125 mil quilômetros rodados. E aí ele levantou o carro no elevador e ele mostrou no vídeo que a suspensão ainda estava 100%, não estava tendo problema de suspensão. Ele mostrou o que ele teve de economia no carro nos primeiros 100 mil quilômetros rodados. A BYD no Dolphin, ela entrega com 5 anos de manutenção gratuita. Então, imagina durante ou 5 anos ou 100 mil quilômetros. Em 100 mil quilômetros você não gastar R$1 de manutenção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pastilha de freio do cara estava mais de meia vida. Então, essa pastilha ela vai durar ali 250, 300 mil quilômetros para poder ser trocada. Um carro elétrico ele tem algo em torno de 2.000 peças a menos do que um carro a combustão. Então, são 2.000 possibilidades a menos de quebra do que um carro a combustão. Boa. Então, quando você faz o comparativo, se eu pegasse um carro com 125 mil quilômetros rodados a combustão, quanto eu teria gasto de manutenção, correia dentada, peças, suspensão, o estado Troca que o carro de óleo. estaria. O óleo, quando você pega um óleo de um carro a combustão, se você roda 10 mil quilômetros no álcool, você tem um álcool, você vai trocar o óleo está limpo. Você pega um carro a gasolina, você vai trocar o óleo está lá preto. Quando você roda muito nesse carro a combustão, o que é que vai acontecer com o motor dele? Carbonizar, então, é normal. O carro elétrico, Não, com 125 mil quilômetros rodados, se você pegar um carro elétrico com 125 mil quilômetros rodados e um carro a combustão com 125 mil rodados, qual que vai estar mais inteiro? Qual que vai ter maior durabilidade? As marcas hoje dão 6 anos de garantia do carro, a BYD, e 8 anos das baterias, sem limite de quilometragem. Bateria, Wanderson, quando acabar os 8 anos, a bateria se acabou? Não. A bateria ela tem 5 mil ciclos de recarga. Um ciclo, uma carga de 0 a 100%. Se eu cheguei em casa com 70% e completei, eu usei 30% de um ciclo. Se eu pegar o meu carro de entrada e rodar por baixo 250 km com um ciclo, eu tenho ali 1.250.000 km para a bateria ter perda de eficiência. Então, qual o carro hoje que a gente tem com 1 milhão de quilômetros? Quanto tempo você vai levar? 20, 30 anos para poder rodar? Excelente. A durabilidade do carro elétrico é maior do que o carro a combustão?
Tá provado que sim. Aí Se a gente fizer esse comparativo, vai. e isso é como eu sempre digo assim, nós estamos ainda no começo, tá? É como eu disse, eu gosto do carro a combustão, gosto do carro elétrico, mas o carro elétrico ele me encanta mais pela questão de economia que a gente tem, pela durabilidade do carro, a questão de você não ter barulho dentro do carro, é um padrão de conforto que você tem a mais, a sensação de resposta do carro elétrico ainda é mais rápido do que o carro a combustão. Então, são carros que encantam e só fala quem não conhece. Quem dirige o carro, quem usa no dia a dia, é apaixonado pelo carro. Cara, show de bola. Wanderson, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Realmente o tempo já estourou. Vamos chamar uma nova rodada aí. A gente vai ter, tem muita coisa que ficou faltando a gente conversar, a gente falar. Cara, mas aqui o podcast está aberto. Quando tiver mais novidades, quando houver a instalação do carregador rápido lá, pô, a gente volta aqui para a gente conversar e tudo e tal. Tá com loja inaugurando em Mossoró, não é isso? Já tem data? Já pode convidar o pessoal? A loja deve estar aberta daqui para a próxima semana, tá? Ou sábado ou segunda-feira a loja já sábado deve abrir. Que dia? Porque o episódio dia 21, mais ou menos. Dia 21. 21 do 9, tá? Do 9 já e deve estar aberta. E a festa de inauguração deve ser para outubro, mais ou menos. Não, então provavelmente esse episódio vai passar, a loja já vai estar aberta e a inauguração seria no próximo mês, em outubro, não é isso? Isso. Show de bola. Cara, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Sextou com RJ, podcast mais improvisado do mercado, vai ficando por aqui. E deixando aqui um alerta para você. Cara, vai lá na Carmais, vai lá conversar com o Wanderson, ele atende todo mundo. Cara, faça um teste aqui, chega lá pro Wanderson e pergunta quanto é que é esse carro aqui. Você vai ter que ouvir ele meia hora antes de você descobrir o preço. Ele faz de um jeito que ele lhe envolve. Não, mas quanto é? E ele explica. E quando terminou, ele explicou o carro todinho para você e você acaba enxergando um valor diferenciado naquele negócio. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.